Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 2, o trecho que se encontra a partir do verso 9 até o verso 12. 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 9 até o verso 12. Caso você prefira, caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto está sendo projetado aqui nessa TV, você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Diz assim, a palavra de Deus, através das palavras do apóstolo Pedro, para cristãos que viviam um momento histórico muito difícil. Ele escreve assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio concedido a nós no Espírito de adorar ao Teu nome como igreja. Agora nós te pedimos, Senhor, fala com o nosso coração, mediante e através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Todo mês de aniversário da Plena Rio, todo ano no mês de fevereiro, nós planejamos uma série de pregações que reforcem a nossa identidade e o nosso chamado como igreja. Mas veja, não é uma série de pregações sobre a Plena Rio. Não são séries de pregações em que a gente relembra dos principais acontecimentos, as histórias mais interessantes, cada passo que foi dado ao longo dos anos enquanto caminhamos como igreja. Não são séries de pregação a respeito da Plena Rio, mas séries de pregações sobre como a Bíblia define a identidade e como a Bíblia determina a missão da Igreja de Jesus. Igreja essa que a Plena Rio é parte, é expressão. Então, nos meses de fevereiro de cada ano, nós pensamos à luz da Bíblia, no nosso chamado, na nossa vocação como igreja, como comunidade de Jesus. Não conversamos aqui, nem faremos isso nesse mês, a respeito de alguns distintivos do nosso estilo de culto, nossas metodologias, porque não são séries de reflexões sobre nós, mas sobre a nossa identidade e o nosso chamado como igreja à luz da Bíblia. Por isso, nós estamos iniciando hoje a série missional, chamados para a missão de Deus. E embora se fale muito sobre missão no meio cristão, eu receio que às vezes a compreensão a respeito desse termo seja um pouco equivocada ou pelo menos empobrecida, muitas vezes. Muitas vezes fala-se em missão como um departamento da igreja, por exemplo. Olha, a igreja tem um departamento de missões transculturais, missões urbanas. Tem lá o pessoal que leva o sopão na noite fria, o cobertor na noite fria, o pão para aquele que não tem abrigo, é o pessoal que cuida de preparar os eventos e a cantina missionária para ajudar a enviar uma oferta para um missionário que está numa outra região. A ideia de que missão é um departamento. E todas essas coisas que eu falei são maravilhosas e necessárias de acontecer.
Que a igreja socorra o vulnerável, que a igreja alimente o faminto, que a igreja cubra aquele que tem frio, que a igreja olhe para os missionários, mas a gente empobrece o sentido de missão quando pensa apenas nisso como um departamento da igreja. Fala-se muitas vezes em missão como um projeto, ou projetos missionários. Olha, nas férias vamos pegar os jovens e vamos enviá-los para uma base missionária, assim, de repente numa comunidade mais vulnerável. E então os nossos jovens, acostumados com um padrão e um estilo de vida, com um certo conforto e uma certa facilidade e abundância, vão ter assim um impacto com a realidade dura da vida, num contexto muito mais vulnerável que não é o contexto deles, e lá os jovens da igreja vão fazer alguma coisa assim evangelística, de repente eles vão brincar com as crianças, eles vão fazer alguma gincana, eles vão ter ali um momento e vai ser uma experiência impactante, missionária, que os nossos jovens vão ter lá naquele tempo, naquele lugar. Ou então vamos enviar um grupo de jovens e até jovens profissionais para um daqueles barcos missionários que cruzam o rio Amazonas e vão parando nas aldeias e povoados indígenas para fazerem ali algum tipo de impacto também missionário. E a gente pensa em missão como um projeto que a igreja pode ou não fazer, que algumas pessoas podem ou não participar. Fala-se em missão muitas vezes como um evento. Por exemplo, nós podemos tornar a ideia de missão um evento aqui na Plena Rio. Todo mês de fevereiro, em cada ano, o mês é dedicado a falar de missão. Virou evento, virou calendário. A Bíblia, no entanto, apresenta algo bem mais profundo do que isso. A Bíblia, no entanto, nos ensina que missão não se restringe àquilo que a igreja faz quando sobra dinheiro, àquilo que alguns vocacionados mais especiais fazem com a sua vida. A Bíblia nos ensina que missão não é apenas aquilo que está acontecendo lá fora, longe da gente, em outros povos. A Bíblia nos apresenta algo mais profundo e, em certa medida, mais desconfortável também. A Bíblia nos ensina que missão não é apenas uma atividade da igreja, mas que missão é a própria identidade da igreja. Há um teólogo e missiólogo muito importante nos nossos dias, chamado Michael Gorin, e ele que dedica sua vida, seu ministério como professor de teologia para falar sobre missão, disse certa vez, a gente tem essa frase aí? Wesley, temos, né? Disse certa vez isso no seu livro Igreja Missionária à Luz da Bíblia, Igreja Missional, melhor dizendo, à luz da Bíblia. Ele diz: missão não é o que a igreja faz, mas o que a igreja é. E é interessante porque nesse livro, A Igreja Missional à Luz da Bíblia, o Michael Gorin vai trabalhar a ideia de que a igreja é chamada para ser uma comunidade de contraste no mundo. O que seria uma comunidade de contraste? A igreja não é chamada nem para se isolar do mundo, nem para se assimilar ao mundo. Ela não é chamada nem para o isolamento de quem foge, nem para a assimilação de quem se confunde, mas a igreja é chamada para viver de forma visivelmente diferente do mundo, para o bem do mundo e para o testemunho de Deus na sociedade. Gente, se isso aqui não constitui uma noção de identidade para você e para mim do que é ser igreja, nada mais vai constituir. E se isso aqui não for entendido por nós como missão, nada mais vai ser missão. Deus chamou o seu povo, e quando você vê Gênesis, o chamado de Deus a Abraão já começa ali. Deus se apresentando a Abraão, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, de ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção. Em Gênesis, Deus já estava dizendo qual era a identidade peculiar do seu povo, que seu povo viveria no mundo como essa comunidade de contraste, que não foge da sociedade, que não é um bando de ermitão, que não é um grupo de alienados da realidade, que não são pessoas que não vivem os dilemas da história, no tempo histórico em que estão, mas que são pessoas que, vivendo nesse tempo, nesse chão e nesse contexto, não se confundem com o modo de viver desse tempo, desse chão e desse contexto.
e vivem então uma vida de contraste impactante com o mundo, para o bem do mundo e para a glória de Deus. Em outras palavras, não como uma igreja que é contra o mundo, rixosa, o tempo todo em disputa, o tempo todo negando qualquer coisa, ainda que seja uma expressão de algo belo e legítimo na sociedade ou na cultura, porque eu sou crente, porque eu sou da igreja, eu preciso então ser contra. Não, esse não é o chamado bíblico. Muito menos é o chamado bíblico para sermos uma igreja idêntica ao mundo, tão preocupada em se contextualizar, tão preocupada em ser aceita, que perde sua identidade de ser igreja. E esquece das palavras de Jesus, dizendo que os seus discípulos deveriam ser sal da terra e luz do mundo. E que o sal, quando perde a sua propriedade, ele não serve para mais nada, exceto ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E que a luz acesa não é colocada debaixo de um cesto, mas se coloca num velador para iluminar toda a casa. O que dá significado e sentido à missão cristã no mundo é justamente aquilo que torna a igreja diferente do mundo. Então, o chamado da Bíblia, quando fala sobre missão, é de uma igreja que não é contra o mundo, nem idêntica ao mundo, mas uma igreja que é para o mundo. A igreja de Cristo, enviada por Cristo para o mundo. E, irmãos, se nós não entendermos isso, na primeira reflexão que teremos dessa série nesse mês de fevereiro, se nós não entendermos isso, nós corremos dois riscos. O primeiro risco de reduzir missão a ativismo. A sua igreja tem missão ou não tem missão, e você contabiliza isso através das atividades de missão daquela igreja. Ah, sim, minha igreja toda semana tem um grupo que vai para a rua e ora pelos moradores de rua, minha igreja tem um projeto missionário que ela apoia missionários urbanos em comunidades carentes da cidade, também missionários transculturais em países debaixo de perseguição. Sim, minha igreja inclusive faz uma conferência missionária por ano para levantar fundos, e veja, gente, tudo isso é legítimo, maravilhoso que aconteça, mas nós, se não entendermos esse chamado bíblico, vamos reduzir missão apenas a ativismo, ou então nós vamos reduzir também a igreja a consumo religioso. Se eu não entendo que missão está na identidade do que a igreja é, eu vou olhar para a igreja como um lugar para onde eu vou. Um grupo interessante que eu pertenço, pelo menos uma vez por semana, e que estar ali me faz, através das canções, das orações e das mensagens, me sentir tão melhor, tão mais leve, tão assim mais perto de Deus, e aí eu vou para a minha semana com um pouco mais de coragem e fé, até que chegue o outro domingo e eu recebo um novo input espiritual na minha vida, e a gente vira consumidor de igreja, igual a gente consome shopping, igual a gente consome teatro, igual a gente consome música, igual a gente consome todas as outras coisas. Portanto, a pergunta que nós devemos fazer diante de uma série como essa, não é o que a igreja faz, mas sim o que a igreja é, de acordo com Deus. A pergunta que está por detrás dessa série não é o que a igreja é chamada a fazer primeiramente, mas o que a igreja é chamada a ser por Deus primeiramente. E o texto que nós lemos nessa manhã responde isso com uma clareza absurda. Qual o contexto aqui dessa carta? Pedro está escrevendo para cristãos que estão espalhados em diversas regiões daquilo que na época era chamado de Ásia Menor. Hoje, se você olhar no mapa, é o grande território da Turquia. E esses cristãos se espalharam por aquela região, mas eles não se espalharam por aquela região assim em virtude de alguma nova oportunidade imobiliária, sabe? Lançaram o Alphaville Ásia Menor, lançaram o Ilha Pura Ásia Menor, e eles então foram lá comprar o loteamento ou estabelecer os seus empreendimentos, aproveitar os lançamentos para então, entendendo que um novo bairro, uma nova cidade, com uma nova configuração estava sendo criada, eles iam lá aproveitar a oportunidade. Não, sabe por que eles estavam espalhados por aquela região? Por causa da perseguição. Eles eram cristãos, eles eram identificados com Jesus, e eles estavam numa cultura hostil ao Evangelho e a Cristo, e eles passaram a ser perseguidos e não podiam ficar mais restritos ali em Jerusalém, e começaram a se espalhar.
E Pedro escreve então essa carta, que é, como nós chamamos, de uma carta escrita aos cristãos da diáspora, a esses cristãos espalhados por toda parte, pessoas marginalizadas culturalmente, pessoas vivendo como minoria em um mundo hostil à sua fé, hostil ao evangelho que elas criam, ao evangelho que elas anunciavam. Então veja, Pedro está escrevendo essas palavras para pessoas que não tinham nenhum prestígio político, nenhum prestígio cultural, nenhuma influência institucional. Pedro está escrevendo para pessoas vistas como escória da sociedade, marginalizados mesmo. E sabe o que é interessante? Ao escrever para essas pessoas, Pedro não os trata nem como frágeis, nem como irrelevantes. A cultura onde eles estavam os considerava fracos, frágeis e irrelevantes. Mas Pedro começa o versículo 9 que nós lemos com essa expressão: vocês, porém, são. É muito interessante porque antes de qualquer imperativo quanto ao que fazer, antes de dizer para esses cristãos espalhados pela Ásia Menor, por conta da perseguição, o que eles deveriam fazer onde eles estavam, Pedro lembra a identidade deles: quem vocês são. Isso nos ensina que a missão nasce, irmãos, sempre do que Deus fez de nós, e não daquilo que nós esperamos alcançar com Deus ou para Deus. Por que que a igreja tem a missão na sua identidade? E por que a igreja se envolve com missões? Porque a igreja entende que Deus é um Deus missionário, que Deus está em missão no mundo. Essa missão me alcançou um dia, e Deus me chama para ser parte daquilo que Ele fez em mim, agora na vida de outros. Então a missão, a minha consciência de missão, o meu engajamento com a missão de Deus, ela nasce da minha consciência do que foi feito em mim primeiro por Deus. Quem eu sou por causa de Cristo. E isso nos leva ao primeiro ponto de 2 que eu quero refletir com você nessa manhã. O primeiro é esse: a igreja é definida pelo que Deus fez dela. O que define a igreja é o que Deus fez da igreja. O texto diz: vocês, porém, são. E veja a descrição: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Sabe o que é interessante? Pedro usa aqui 4 títulos do Antigo Testamento. 4 títulos comumente atribuídos ao povo de Israel. E agora atribui esses títulos e aplica esses títulos à igreja de Jesus. Ele diz: vocês são a geração eleita. E quando diz aquelas pessoas que eles eram parte dessa geração eleita, Pedro estava lembrando a eles que eles receberam uma identidade. Eles não conquistaram uma identidade. Eles foram escolhidos soberanamente por Deus, não porque eram os mais fortes, não porque eram os mais numerosos, não porque eram os mais capazes, mas porque Deus assim decidiu escolhê-los como um povo peculiar na face da terra para ser uma luz aos povos, a luz do próprio Deus aos povos. E agora Pedro está dizendo à igreja: vocês são contados nessa geração eleita. A identidade de vocês precisa ser constituída em cima de um fato de que Deus os escolheu antes do tempo, antes das circunstâncias, como sendo uma geração eleita. Segundo título que ele usa, sacerdócio real. Você lembra do sacerdote no Antigo Testamento? Que o sacerdote era um mediador entre Deus e o povo. Nas minhas leituras devocionais eu terminei o livro de Êxodo, estou lendo o livro de Levítico. E é incrível como você vê os detalhes, Deus descrevendo o ofício sacerdotal.
tanto o preparo que o sacerdote deveria ter, como a sua atribuição propriamente como esse representante, esse mediador entre Deus e o pecador, entre Deus e o seu povo. E agora, Pedro está dizendo para a igreja, que a igreja esses cristãos são sacerdócio real. O que isso significa? Eles são os mediadores da presença de Deus no mundo. Pensa que coisa incrível você estar numa cultura que te persegue e é hostil a você, como esses cristãos aqui do primeiro século, e vocês receberem a carta de um apóstolo como Pedro, dizendo e lembrando a identidade de vocês. Vocês, nesse mundo hostil a vocês, são sacerdotes. Vocês são os mediadores da presença viva de Deus nesse mundo e nessa sociedade. Terceiro título, ele usa a expressão nação santa. E todo o povo de Israel tinha muito fortemente essa noção e essa identidade de que eles eram a nação santa. Mas o que Deus começa a fazer em Cristo, os gentios, aqueles que não eram parte do povo de Deus, mas a respeito dos quais desde o Antigo Testamento os profetas disseram que viriam a Deus, porque Israel deveria ser uma luz às nações ímpias, e Deus faria um novo Israel constituído de todos os povos. Agora a igreja está ouvindo de Pedro essa expressão: vocês são nação santa. Você sabe que a palavra santo significa separado, e isso aqui, para descrever a identidade da igreja, fala de vida distinta, de uma espécie singular de vida, de uma espécie peculiar de vida no meio dos povos, no meio da sociedade, no meio da cultura. E o quarto título que ele usa aqui, antes de falar da missão, antes de falar do que a igreja deve fazer, mas dizendo quem a igreja é, ele a descreve como povo exclusivo de Deus. Sabe quando você tem real noção de pertencimento, e aquele pertencimento redefine tudo na tua vida? Como você sabe a quem você pertence, você tem uma identidade firme e estável. Sabe o que Pedro está dizendo aos cristãos, dizendo a você e a mim? Nós somos povo exclusivo de Deus. Isso significa duas coisas. Primeiro, um grande privilégio. Que privilégio ser povo de Deus. Depois, uma grande responsabilidade, porque a expressão usada é povo exclusivo. Significa que a gente não divide devoção. Significa que esse povo, que é geração eleita, nação santa e sacerdócio real, é também um povo exclusivo do seu pertencimento a Deus. Apenas Deus é o Senhor. Apenas Ele é adorado, apenas Ele é exaltado, apenas por Ele esse povo existe e vive. Então, irmãos, a missão da igreja não começa com uma leitura irresponsável de Mateus 28, que a gente lê: vão e façam discípulos das nações. A missão da igreja começa com uma leitura atenta à luz de todo o testemunho das Escrituras, que nos faz olhar lá para o texto de Mateus 28 e ler o seguinte: vocês são meus discípulos, e todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. A missão começa com a identidade: vocês são meus discípulos. E diferente de outros mestres, vocês são discípulos daquele que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então, debaixo do meu poder e da minha autoridade, porque vocês são meus discípulos, vão pelo mundo e façam discípulos. Como nós aplicamos isso para a nossa vida? Entender isso, irmãos, confronta pelo menos duas distorções comuns do nosso tempo, e infelizmente comuns no meio cristão. Entender esse chamado bíblico, de que a nossa missão nasce primeiro da identidade de quem nós somos, de como Deus nos define,
confronta duas distorções comuns do nosso tempo. A primeira, ativismo sem identidade. Quando fazer coisas para Deus é possível, mesmo que se não viva para Deus ou não se viva com Deus. O que importa é ativismo. E aí você entra num fluxo insano e maluco de fazer coisas e achar que isso de alguma forma está te mantendo em paz com Deus, porque se as coisas não estão tão bem na tua comunhão com Deus, pelo menos você continua trabalhando para Deus. Como se Ele estivesse mais interessado nas minhas mãos do que no meu coração. Compreender que para fazer missão eu preciso lembrar primeiro quem eu sou, qual é o meu chamado, me livra desse ativismo sem identidade, mas também confronta uma segunda distorção, que é de uma identidade sem missão. E eu acho que esse é um mal muito comum na igreja do nosso tempo. Aquele desfrute da graça sem o testemunho da graça, sabe? Qual é a sua identidade? Eu sou um filho de Deus, amado por Deus em Cristo Jesus. Deus me alcançou, Deus transformou minha história, Deus me abençoou, meus negócios são prósperos, meus filhos são saudáveis, minha casa é linda. No meu Spotify, a minha playlist é só de louvores, até para malhar eu coloco louvores, trap em inglês e coisas do tipo, mas tudo gospel. Eu tenho todo o contexto de uma formatação cristã na minha vida. E eu louvo muito a Deus por isso, eu adoro estar nos cultos e cantar com os irmãos da música, como a música é maravilhosa, mas quando eu saio da igreja e eu entro no meu contexto de trabalho, eu converso com os meus pares, eu lido com os meus vizinhos, eu vou para a minha prática de esporte, eu faço jiu-jitsu, tênis, esgrima, balé, não importa, eu nunca abro os meus lábios em testemunho a respeito dessa graça. Então é uma identidade sem missão. Eu sou amado por Deus, Cristo é maravilhoso, não vivo sem meu Senhor. Ainda bem, tinha um louvor antigo, né, bem antigo, isso não estava anotado aqui, às vezes eu me arrependo de citar coisas que eu não tenho anotado, mas tinha um louvor bem antigo, num ritmo assim baiano, porque o irmão que cantava havia sido membro do Olodum no passado, e aí a música dizia: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. E às vezes esse é o mantra de alguns crentes mesmo, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu. Mas e os outros? E os perdidos? E os não alcançados? Aí ele canta uma outra música, essa não gospel, que dizia: tô nem aí, lembra? Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. E às vezes o crente vive assim, o cristão vive assim. Ele tem uma identidade sem missão. Isso é uma distorção. E compreender isso que nós estamos falando, da nossa identidade em Cristo, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, como aquilo que nos impulsiona para a missão, faz toda a diferença. Pedro não para, no entanto, na identidade da igreja. Ele diz que essa identidade tem sim um propósito visível, que é o que nos leva ao segundo e último ponto da nossa reflexão nessa manhã. A igreja existe, e esse é o ponto, a igreja existe para ser um sinal do reino de Deus no mundo. Para que a igreja existe? Para ser um sinal do reino de Deus no mundo. Roberto, a igreja existe para que ela multiplique espaços na cidade e abra novos espaços de culto na cidade? Pode ser que sim. Mas se ela não tem a consciência vocacional de que é chamada para ser um sinal do reino no mundo, melhor que essa porta não abra. Porque Deus não está preocupado com multiplicação de franquias. Deus não está preocupado com a proliferação acrítica de prédios e instalações com uma placa escrita em cima, igreja. Deus está interessado em espalhar o seu povo pela face da terra e que cada igreja seja uma comunidade de Jesus, dando testemunho do evangelho de Jesus no lugar e no contexto em que estão. E que a ambição maior da igreja não é um plano pessoal de poder ou de crescimento ou de relevância social, mas
a ambição pessoal da igreja é ser uma testemunha viva e um sinal do reino de Deus no lugar em que essa igreja está. Alcance quantas pessoas essa igreja alcançar. Então eu quero ler com você de novo o mesmo trecho, a partir do verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e aqui vem o propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, e ele segue então de novo com não apenas uma identidade, mas agora qual é o propósito visível dessa identidade. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. É tão interessante porque a Bíblia não diz assim: fujam do convívio com os pagãos, não converse com os descrentes, não estabeleça relacionamentos com pessoas que não comungam da mesma fé que você, fujam para as montanhas, vão viver como ermitões. Não! Deus está dizendo: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele ou no dia da manifestação dele. É interessante que a identidade sempre aponta então para fora. Depois de dizer que a igreja é geração eleita, nação santa, sacerdócio real e povo exclusivo de Deus, Pedro diz para anunciar as grandezas daquele. Veja, Deus nunca tratou a identidade do seu povo como um privilégio de desfrute pessoal apenas. Ah, que maravilha! Deus me ama tanto, Deus me quer tão bem, Deus me trata com tanto zelo e carinho, e tudo isso é verdade. Mas tudo isso é verdade para quê? Para que eu, que vivo essa realidade tão linda e transformadora, seja um proclamador das virtudes e das grandezas daquele que me tirou da escuridão para a luz, das trevas para a luz. E aqui entra então com força essa ideia de que a igreja é chamada para ser uma comunidade de contraste, como eu disse que o Michael Gorin diz nos seus livros. O texto disse no verso 11: vivam como estrangeiros e peregrinos no mundo. Contraste. Não assimilados, não misturados no sentido de serem a mesma coisa, mas vivendo no mundo, andando pelo mundo, trabalhando nesse mundo, tendo suas famílias nesse mundo. Vivam como se estrangeiros fossem, peregrinos, pessoas que estão numa viagem, pessoas que têm nas costas, por assim dizer, uma bagagem, pessoas que não estão com o seu coração fincado às estacas no chão dessa vida, iludidos com a neblina desse mundo que tenta nos distrair tantas vezes, iludidos com as posses desse mundo, mas lembrando que vocês são viajantes rumo à eternidade, o reino de Deus. Mas vivam nesse mundo como peregrinos e como estrangeiros, comunidade de contraste. Pessoas que mantêm uma vida diferente. O texto diz: abstendo-se dos desejos da carne que guerreiam contra a alma. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês vão perceber em vocês os mesmos desejos carnais que aquele que não é cristão percebe em si. Sabe qual a diferença? Estas pessoas não lutam contra a carnalidade. A carnalidade não as incomoda, mas vocês entenderam que são um povo exclusivo de Deus. Deus é santo, que tudo aquilo que não combina com Deus já não deve mais combinar com a vida de vocês e macula a alma de vocês, os insensibiliza para Deus, os mantém distantes de Deus. Então, lutem contra essas coisas, viver de maneira diferente, não é? Lembra quando a gente pedia alguma coisa para a mãe,
quando era criança, e a gente gostava de usar aquela expressão assim, mas mãe, todo mundo vai, todo mundo tem, todo mundo pode. Se a sua mãe era como a minha mãe que está sentada ali, o que ela dizia para você? Você não é todo mundo. E é interessante porque Deus também fala isso. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, em sua segunda carta, e Paulo descreve os últimos dias, e é interessante porque Paulo descreve assim: Timóteo, esteja atento, porque nos últimos dias os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, inimigos do bem, oponentes de Deus. E ele vai descrevendo uma série de vícios condenáveis, e chega um momento em que, descrevendo isso, Paulo diz para Timóteo: tendo aparência de piedade, porém negando-lhe o seu poder, afaste-se deles. E é interessante porque, enquanto Paulo vai descrevendo os gananciosos, avarentos, violentos, inimigos do bem, inimigos de Deus, parece que ele está descrevendo pessoas que não estariam aqui com a gente, certo? No culto. Ele está descrevendo o ímpio. Só que naquele trecho final, Paulo diz: tendo aparência de piedade, porém negando o seu poder. Piedade na Bíblia é sinônimo de santidade. O ímpio simula a santidade? Ou será que Paulo estava escrevendo a respeito dos últimos tempos, inclusive sobre pseudo-cristãos? E aí, ao dizer isso, que parecia um cenário desanimador, não é? Ele diz para Timóteo: tu, porém, e vai dizer o contrário daquelas práticas, tudo que Timóteo deveria viver. Sabe o que Paulo estava fazendo com Timóteo? O que a nossa mãe falava com a gente no passado: você não é todo mundo. O cristão é povo exclusivo de Deus. Tu, porém, seja diferente. Tu, porém, faça diferente. Vivam dessa forma no meio de uma cultura indiferente a vocês e até mesmo contrária à fé de vocês, para que os povos, não foi isso que a gente leu no verso 12? Para que os povos vejam a maneira como vocês vivem e então glorifiquem a Deus no dia de sua manifestação. Você percebe então que a missão não começa com um discurso. Você percebe que a missão começa com uma vida visivelmente moldada pelo Evangelho. Isso é ser uma igreja missional. A igreja missional não é a igreja que tem apenas uma linguagem contextualizada. É bom ter. Porque se o Evangelho é para todos os homens e mulheres de qualquer tempo e cultura, o Evangelho vai falar ao coração de homens e mulheres desse tempo presente, dessa cultura. E nós precisamos evitar na comunicação o ruído que impede que pessoas entendam com clareza a palavra de Deus. Mas a missão não se esgota com cuidado de linguagem, até porque ela não começa com discurso. Ela começa com uma vida que é moldada pelo Evangelho. Uma igreja missional é uma igreja encharcada do Evangelho, moldada pelo Evangelho, amante do Evangelho, proclamadora do Evangelho. Porque a igreja é chamada, por isso a expressão comunidade de contraste, a igreja é chamada para amar de maneira diferente do que a sociedade entende que o amor é. A igreja lida com o dinheiro de maneira diferente. A igreja enfrenta o sofrimento de maneira diferente. A igreja exerce poder de forma diferente. A igreja responde ao mal de maneira diferente. E quando a gente olha para essa descrição e não consegue perceber muita diferença na maneira como a igreja ama, da maneira como a sociedade entende amor, não consegue ver muita diferença na maneira como a igreja e os crentes lidam com o dinheiro, como aqueles que não conhecem a Cristo lidam com o dinheiro. Quando a gente não vê muita diferença entre a maneira como um cristão lida com a dor e o sofrimento e o não cristão lida com a dor e o sofrimento esvaziado de esperança,
Quando a gente olha para uma igreja que não exerce o poder de modo diferente da sociedade, antes parecendo-se com ela, busca e luta pelo poder diante dos homens, esquecendo-se que é representante de um reino poderoso, sempre vencedor. Quando a igreja deixa de responder ao mal de um modo diferente, mas responde com as mesmas armas de um mundo longe de Deus, onde está a missão? Onde está a igreja? A igreja é chamada não para se exibir, a igreja é chamada não para uma autoexaltação, a igreja é chamada para apontar. O chamado é para que a igreja seja uma luz aos povos. A igreja aponta para Deus. Ela deseja que Deus seja visto. Ela deseja que Deus seja notado, que Deus seja percebido. Então eu faço aqui algumas perguntas honestas para nós, como igreja, perguntas honestas para a Plena Rio. A nossa forma de ser igreja, nesses 7 anos que vamos completar essa semana, tem revelado Jesus nesse local, nessa região que nós estamos? A maneira como a gente é igreja, fala de Jesus? Ou fala de nós? Fala de mim? Fala de você? A nossa vida como igreja aponta para um outro reino? As pessoas que conversam conosco, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que moram próximas de nós, percebem que de alguma maneira, ainda que elas não consigam descrever nessas palavras, que nós vivemos como quem espera um novo mundo, um novo tempo, uma nova realidade, e que a nossa esperança não está refém, nem se esgota nesse tempo e na história como nós a vemos e conhecemos, porque seguindo as palavras do apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se resume a esse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. As pessoas que lidam conosco percebem que há no nosso coração um alegre anseio pelo reino vindouro, e que esse reino vindouro é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa viver aqui e agora, ainda que com muita bondade e graça da parte de Deus, nada se compara àquilo que será quando o Senhor voltar e estabelecer perpetuamente o seu reino. Ou a maneira como eu vivo, nada fala desse reino. Essa pergunta última, eu nem sei se está aqui, está aqui. Essa pergunta número 3, nós fazíamos em setembro de 2018, quando nos reuníamos com um grupo base de pouquíssimas pessoas sonhando e orando com a plantação da Plena Rio. Essa pergunta sempre mexeu muito comigo. Ela não é minha original. Eu a li e fiquei muito impactado na época no livro Igreja Centrada, escrito pelo Timothy Keller. E a pergunta era exatamente essa: se um dia a igreja desaparecesse da cidade, alguém sentiria a falta dela? Se um dia, irmãos, por alguma razão, a Plena Rio fechasse as portas para não mais abrir, alguém sentiria a falta dela? E perceba, a pergunta deve ser mais profunda. Eu não estou perguntando se a gente sentiria a falta, no sentido assim saudosista, sabe? Era legal lá, né? Mas agora a gente está em outra igreja. A cidade sentiria a falta dessa igreja, por causa de sua relevância, por causa do seu compromisso com o Evangelho, por causa do seu testemunho do Evangelho. Nós todos os domingos de manhã, antes de vir para a igreja, paramos no Hortifruti para comprar frutas para as nossas crianças lancharem aqui. Eu e a Sheila fazemos isso. E geralmente paramos no mesmo lugar, o Casa Fruti da Avenida das Américas. Hoje nós paramos ali, quando íamos descer do carro, tinha um funcionário na porta e uma faixa. Eu buzinei, perguntei para ele se estava fechado, e ele disse: não, nós estamos encerrando as atividades. A gente tomou um susto, porque o lugar demorou muito tempo para ser construído, ficou lindo, durou pouco tempo e já fechou. E eu e a Sheila lamentamos, que a gente falou assim: poxa, era bom vir aqui, né? Nas noites frias tinha um caldinho, era super gostoso o caldinho dali, frutas frescas, preço interessante, poxa, vai fazer falta. A cidade sentiria falta se a igreja fechasse as portas? Ou a existência da igreja é absolutamente irrelevante nessa cidade? A existência dessa igreja aqui é absolutamente irrelevante para aquela escola ali? Existir ou não existir, voltar a ser o que um dia, anos atrás, foi esse mesmo espaço, um bingo clandestino de contraventores,
pouca diferença vai fazer para a cidade. Se a resposta no nosso coração para essa pergunta for não, ninguém vai sentir falta, tem alguma coisa errada na nossa identidade de igreja, na nossa compreensão da nossa vocação. E nada disso que eu falo aqui, essas perguntas que eu faço, tem a ver com moralismo. Isso aqui tem a ver com o coração do cristianismo. Ser uma comunidade de contraste no mundo é viver a partir do que Cristo já fez. Deus não está pedindo de nós que vivamos absolutamente nada que o Senhor já não tenha feito por nós. Jesus, irmãos, a quem seguimos, é o verdadeiro missionário de Deus. Por isso nós nos entendemos em missão, porque Jesus, o nosso Senhor, é o verdadeiro missionário. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo, certo? Ele viveu como o grande contraste em um mundo caído. Nos dias de Jesus, você não podia tocar, por exemplo, numa pessoa com lepra, porque havia a compreensão de que quem tocasse num leproso ficaria contaminado com a sua lepra. Jesus era o único que, ao passar em aldeias e povoados, tocava no leproso, e o leproso era curado, ao invés de Cristo ser afetado pelo mal. Jesus andou por um mundo marcado pela violência, marcado pela indiferença, marcado pelo egoísmo, marcado pela religiosidade vazia, e não se misturou ali, mas viveu o contraste, anunciando a nova vida possível nele mesmo para homens e mulheres que crescem em seu amor e em sua obra. Jesus amou pecadores sem se tornar cúmplice do pecado. Jesus morreu no Calvário, no Monte do Calvário, que ficava do lado de fora dos muros da cidade. E é interessante isso, porque ele morre do lado de fora da cidade para trazer para o lado de dentro do reino de Deus pecadores indignos de ali estarem. Na cruz, Jesus se tornou o excluído e o rejeitado para incluir pecadores como nós e assim formar um povo exclusivo para Deus. Irmãos, isso é muito importante. Antes de sermos uma igreja enviada por Jesus, nós somos um povo alcançado por Jesus. E por que nós vamos? Porque Ele nos alcançou. E aquele que nos alcançou nos envia e usa a nossa vida para alcançar outros. Uma igreja missional não pergunta, portanto, primeiro, onde nós devemos ir? Uma igreja missional pergunta, quem nós estamos revelando com a nossa vida? 7 anos de Plena Rio, que alegria, irmãos, que alegria. Quantas bênçãos de Deus, quanto testemunho bonito para contar. Mas se nós nos acomodarmos e não fizermos mais essa pergunta, Plena Rio, quem nós estamos revelando enquanto somos e fazemos igreja? A gente vai perder a nossa identidade. A boa notícia do Evangelho é que o mesmo Deus que nos chamou das trevas para a luz, continua nos enviando como luz para esse mundo em trevas. Fomos tirados das trevas, e agora somos chamados como homens e mulheres que anunciam que a luz chama outros homens e mulheres para saírem das trevas. Somos enviados como luz do mundo, não para salvar o mundo, porque nós não podemos fazer isso, mas para testemunhar com palavras e com a vida a respeito do Salvador do mundo. O que é uma igreja missional? Uma igreja missional não é apenas uma igreja que no final do ano presta relatório dizendo quantos R$1.000 foram investidos em plantação de novas igrejas, em projetos missionários, em socorro aos necessitados. Uma igreja missional é uma igreja que vai fazer tudo isso, mas que antes disso entende que foi alcançada para alcançar. E que a graça que nos alcançou um dia continua fluindo agora através de nós para alcançar outros. E até que Jesus venha, o nosso trabalho não acabou. Até que Ele venha, nós somos embaixadores do reino, proclamadores do Evangelho, para viver encarnando o Evangelho e sendo uma igreja fiel em seu testemunho. Vamos ficar de pé para orarmos nessa manhã?
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela, e apenas ela, tem o poder de estabelecer a nossa verdadeira identidade em Cristo. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, e não com base em nenhum mérito nosso, nós somos contados entre estes que fazem parte dessa geração eleita, escolhida por Ti. Uma nação santa, de vida separada, não separada no sentido de não conviver com o mundo, mas separada no sentido de entender perfeitamente que esse mundo não nos define, não somos dele, somos do Senhor. Tua palavra estabelece que nós somos sacerdotes reais, mediadores da presença de Deus nesse mundo. Senhor, nós conhecemos e acessamos aquilo que o mundo tanto necessita, mas não encontra e busca em outros lugares, a presença viva e poderosa do Senhor. Ensina-nos, Senhor, lembra-nos, Senhor, dessa responsabilidade de sermos os mediadores da presença de Deus. Livra-nos, Senhor, de que o nosso testemunho traga vergonha e desonra para o Teu nome. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de entristecer o Teu coração e de envergonhar o Teu nome nessa cidade, Senhor. Lembra-nos, Senhor, que nós somos povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Não pertencemos a nenhum outro. E nada melhor nos define do que ser um povo exclusivo do Senhor. Deus, levanta essa igreja cada vez mais. Desperta essa comunidade de fé cada vez mais. Torna-nos de fato uma igreja missional, Senhor, engajados na missão. Que o nosso coração ame e se alegre, Senhor, ver os movimentos do Evangelho acontecendo em nosso meio e através de nós em outros lugares. Senhor, abençoa a Plena Rio para que ela seja uma igreja plantadora de novas igrejas. Para que novas igrejas saudáveis, Senhor, centradas no Evangelho, sejam plantadas, Senhor, através do envolvimento, seja dos recursos financeiros, seja do envio de pessoas, através da Plena Rio, Senhor, para que a obra do Evangelho não fique estagnada em nós como quem tenta conter o fluxo de um rio, mas ela continue fluindo através de nós, Senhor, e alcançando muitos e muitas. Faz dessa igreja, Senhor, cada vez mais uma igreja comprometida com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, em toda parte. Nos contextos urbanos como nós estamos, mas também nos contextos mais remotos desse mundo, onde o Evangelho é proibido, onde a igreja é perseguida, onde o Teu povo é uma minoria apavorada. Faz de nós, Senhor, intercessores da igreja perseguida. Faz de nós, Senhor, intercessores e pessoas comprometidas e igreja comprometida com o suporte e o sustento missionário. Nos dá, Senhor, um olhar e um coração que ama a cidade à nossa volta. Não apenas os pobres nas ruas, Senhor, mas também esses pobres que têm tanto dinheiro e são completamente miseráveis em suas vidas. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres que aprendem a amar o que o Senhor ama e que olham para as vidas com o Teu olhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.